Olá, bem-vindos às Conversas para Avançar. Eu sou Paula Gonçalves Pereira, sou coach, acreditada pela ICF, a International Coaching Federation, a maior organização de coaching do mundo, sem fins lucrativos, e com mais duas colegas minhas, a Maria João Martins e a Paula Capaz, fundámos a marca de coaching, Coaching PT, para ti e para todos. Temos um lema que é Existimos para fazer avançar e começámos estas conversas para avançar para dar a conhecer os nossos convidados à volta da palavra avançar. E hoje comigo tenho o meu colega de faculdade, o Luís Ferreira Lopes, o senhor assessor da Presidência da República. Como estás, Luís? Olá, Paula, estás boa? Tudo bem? Estou bem, muito obrigada. Muito bem. Olha, para quem não te conhece, tão bem como eu, quem é o Luís Ferreira Lopes? Então, o Luís, neste momento, está a desempenhar uma missão há 4 anos e meio de assessor do Sr. Presidente na área das empresas e inovação, portanto, que é transversal a todos os setores da economia. Uma espécie de aventura de James Bond, mas 4 anos que parecem 8, alguns meses que parece 1 ano, e sobretudo nestes tempos desafiantes. Portanto, esse é o lado mais recente da aventura profissional. No entanto, fui durante cerca de 30 anos, não sei se me considera ser, acho que sim, jornalista, sobretudo da área económica. Aliás, fomos colegas na RTP e nos longínquos anos 90, mas pronto, aqui isso não se nota. Portanto, depois, no final dos anos 90, fui para a SIC, portanto, como editor da SIC e da SIC Notícias, e também da SIC Online, onde dava jornais, comentava, fazia reportagens, tinha programas de autor, um deles que me dava muito prazer era o Sucesso.pt, portanto, sucesso em português, analisar casos de sucesso empresariais, apontando, obviamente, as fragilidades, mas rosa. E já escrevi uma série de livros, talvez uns 5, alguns deles em coautoria, e agora também mais recentemente também a coautoria, mais importante. Portanto, tenho uma família feliz, tal como tu, sou casado, tenho 2 filhos, uma miúda que já tem 18 anos e, portanto, está a tentar entrar na universidade, portanto, estive a estudar bastante disciplinas do 12º ano também, e pronto, sou este, o Luís Ferreira. Fantástico. E, como tu acabaste de dizer, há agora um grande motivo para esta conversa, que é tu acabas de lançar um livro no meio de uma pandemia, convidas 19 pessoas, tem alguma ligação com Covid-19, este Esperança em Reinvenção? Que livro é este? Na verdade, acabou por ter a questão dos 19, mas não digas nada a ninguém, mas na verdade foi uma coincidência. Porque, o que é que aconteceu? No final de abril, enfim, eu estava, como é que eu ia dizer isto? Eu estava no meio da loucura, no meio do turbilhão, verdadeiramente, com muitas audiências, muitas reuniões, acho que todos nós estávamos com muito trabalho em Belém, parece que Portugal estava ali todo, e em São Bento, obviamente. E nestas áreas que acompanho, só para teres ideia, por dia, só agora que abrandou ligeiramente, mas nos primeiros 2 meses, 2, 3 meses, eu recebia só para a área das empresas, o que significa agricultura, indústria, tecnologia, turismo, indústria, energia, por aí fora. Muito comércio, o drama do comércio e do turismo, entre 400 a 500 mails por dia, com pedidos de audiência, com pedidos de reunião com a assessoria, com videoconferência, enfim, N coisas muitas delas para reencaminhar diretamente para o governo, enfim, muitas audiências com parceiros sociais, com empresas 20 e outras, a resolver ou ajudar a resolver junto do governo N situações.
E, portanto, mesmo nas situações, basicamente acantonei em Belém, portanto, a minha mulher achava que o melhor era levar um colchão e talvez fosse mais fácil. Depois houve um período que, entretanto, acabou por, haver, tal como acontecia com outros colegas, haver, portanto, a indicação de teletrabalho, e teletrabalho muito misto, porque significa, no meu caso, ir muitas vezes a Belém, nas reuniões e audiências do Sr. Presidente, e há matérias que têm de ser tratadas lá, mas nessa questão do teletrabalho e de despachar esses tais mails que eu considerei por uma questão de dever moral, quase imperativo categórico, para utilizar uma expressão de Kant, eu acho que deveria responder sempre às pessoas, muitas delas já em abril, em situações de desespero, e era fácil, infelizmente, antever o que direi, que já estamos a vislumbrar. E aquilo que aconteceu foi eu estar até à 1 ou 2 da manhã, enfim, já estava toda a malta deitada, e tal como aconteceu em 2008, quando foi da crise financeira, Sim. que E lancei um também, livro. sim, seja mais perto do que a Exatamente, crise. exatamente, tinha lançado um livro em fevereiro, portanto, estava eu nessa altura a fazer 40 anos, portanto já foi há um tempinho, E mas como de não sabes repente, estar quieto, como agora em abril não sabias estar quieto, além de responder a 400 e-mails, vá escrever um livro ou pelo menos desafiar autores a escrevê-lo, correto? exatamente, e portanto essa é que é a questão, que é, eu achei que era impossível eu ir escrever um livro sobre o que é que estava a acontecer, enfim, não tinha tempo para isso, mas achei ao mesmo tempo, olhando para aquilo que já estava a ver de vários relatórios, vários estudos de universidades, de diversas entidades, sobre o que é que seria o pós-Covid, e o que eu comecei a achar, não é? Eles devem estar enganados. Pode ser muito útil uma coisa pós-Covid. Se isto passar, depressa. Se não passar, eu acho que o melhor é, como diz o meu filho de 15 anos, é lidar, é lidar. Portanto, é lidar, então como é que vamos fazer? E considerei que, face àquilo que era o meu conhecimento, os contactos que tenho, mas sobretudo as áreas que são importantes e que são críticas para Portugal e para a economia europeia, faria sentido pegar na agenda, digamos assim, de 10, 12 áreas que são críticas para o futuro do país e para a competitividade e para a economia do país, a economia e a sociedade, não arriscando, portanto, antes de falar da questão dos autores e do livro, mas não arriscando entrar por matérias macroeconómicas nem de saúde pública. Porquê? Porque ficariam rapidamente desatualizadas. Tudo aquilo que nós escrevêssemos, eu por muita informação que tivesse e que falasse com N pessoas da área macroeconómica, na semana seguinte estaria tudo desatualizado, quer dizer, daqui a um Claro. mês poderia haver Então, o quais são as Conselho de... principais mensagens e forças que tu, que leste já os textos todos dos autores, quais são as principais conclusões que tu dizes? Isto é útil para as pessoas, para os empresários? Eu acho que é bastante útil, sobretudo do ponto de vista de desafios da gestão e da liderança. Estamos a ouvir bem? Okay. Não abordámos muitos temas de comunicação, mas de facto neste mundo agora de teletrabalho e desta comunicação à distância, de vez em quando convém ir testando se nos estamos a ouvir. Não. E, Estás a mas, falar para todos nós. muito bem. E desafiei algumas pessoas, estou-me a lembrar, por exemplo, relativamente a matérias que têm a ver, por exemplo, com teletrabalho e com gestão. Desafiei o professor João Duque do ISEG, que nós imaginamos que fosse escrever sobre finanças públicas, sobre a gestão das empresas, falou um bocadinho da gestão das empresas. Mas ele disse-me, Luís, o que vale a pena olhar, se isto perdurar, é para as questões relacionadas com os desafios na gestão e nas pessoas, e obviamente nas empresas, mas nas organizações, nas políticas públicas, tudo o que tem a ver com o teletrabalho, seja em matéria laboral, seja na reconfiguração das cidades.
que, se calhar, por exemplo, no mercado imobiliário nós não vamos passar a necessitar, seja em Portugal, seja noutros países da Europa e do mundo, não, provavelmente num futuro próximo nós não vamos precisar de muito mais edifícios de escritórios, porque se calhar podemos libertar algum deste espaço. Agora, claro que tem de haver uma série de regras relativamente às questões do teletrabalho, portanto, e hoje já se fala mais disso, mas em abril ou início de maio, enfim, estava tudo ainda às apalpadelas, digamos assim, e às escuras. Então, que Por exemplo, a mais, Cristina Fonseca. sim, outros que tu digas, olha, isto Sim, é a bom. Cristina Fonseca aborda também essa matéria de uma forma absolutamente fascinante. Ela é uma das mulheres consideradas, das mulheres mais brilhantes da Europa. Tive a sorte, por acaso, de entrevistá-la e de descobri-la, entre aspas, no tal programa Sucesso.pt, em início de 2015, quando a Talkdesk estava a começar a ser uma estrela e a arriscar estar nos Estados Unidos. Portanto, hoje é um dos 3 unicórnios portugueses. Tenho um enorme prazer em ter visto, enfim, o crescimento fantástico da Cristina, mas ela aborda também essas matérias, mas de uma forma puxando também para áreas tecnológicas. Depois há questões que têm a ver com a questão das marcas e do comércio eletrónico. Por exemplo, o Nuno Fernandes Tomás, da Centro Marca, aborda isso de forma brilhante, dando um cheirinho daquilo que é também a sua especialidade, que é a questão do financiamento da economia, além da banca, e, portanto, aborda essas questões, venture capital, etc. Depois, por exemplo, o turismo. O turismo é importante, claro, está a levar uma tarefa terrível e, portanto, é tudo aquilo que está a acontecer, seja com as companhias de aviação, seja com a indústria hoteleira, mas como sabemos o turismo é muito mais do que a indústria hoteleira, com a quantidade de áreas de negócio, de serviços que estão à sua volta. Desafiei Bernardo Trindade, portanto, responsável do Porto Bay, do grupo Porto Bay, no continente português, Porto Bay da Madeira, e ele é virado pelo pai, António. O Bernardo Trindade já foi secretário de Estado do Turismo, é das pessoas que mais terá influenciado, e acho eu, no bom sentido, políticas públicas para o turismo. As suas políticas não foram descontinuadas ou alteradas, por exemplo, pelo Adolfo Mesquita Nunes, quando foi secretário de Estado pelo governo de direita, e depois a seguir, quando a Ana Mendes Godinho, ou atualmente o Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, que foram adjuntos do Bernardo Trindade, portanto, em governos anteriores, não fizeram, portanto, um dos raros exemplos deste país, e um tema a reter, não foram fazer tábua rasa dos governantes anteriores. E, portanto, deram, em grande parte, continuidade. Ou seja, fizeram por avançar, construir e avançar. Da experiência que tu tens tido, o que é que tem sido mais útil, ou até que o livro diz que seja útil para avançar? Portugal. Para avançar Portugal, já agora deixa-me só dizer, depois houve uma série só para concluir, houve uma série de pessoas na área da energia, na área do setor financeiro e da banca e seguros, áreas, muitas áreas tecnológicas, as empresas tecnológicas, nomeadamente de dimensão internacional, e também aquelas que estão mais vocacionadas, por exemplo, para as PME portuguesas e que conhecem bem a realidade portuguesa, desafiei, imagina, o Rui Paiva da Uidu, o Fernando Amaral da Sendis, enfim, por exemplo, na área da indústria coloca-se o tema da reindustrialização do país. É um tema que, aliás, já se fala para aí desde o relatório Porter, desde meados dos anos 90, ou início dos anos 90, se nos lembrarmos. Infelizmente, poucas coisas mudaram assim tanto de forma estrutural. Mas aí desafiei o António Rios de Amorim, portanto, líder da Corticera Amorim, e são pessoas com mundo, com visão e percebem, portanto, o que é a transformação, por mais difícil que sejam estes desafios e que eles procurem, mas o tema, por exemplo, da industrialização, da escala e da internacionalização. Abordei também nesse aspecto do dossiê da industrialização de Portugal e também da Europa, porque, entretanto, a Europa finalmente, ou o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, finalmente perceberam que era importante agir, acordar, negociar. Portanto, isso foi um processo, à medida que estávamos a escrever o livro durante o mês de maio,
aos crentes um mês muito especial, depois terminou em início de junho, antes do mês de junho, já estava a ir para a gráfica, já com a capa, com tudo isso, mas portanto, é só para dizer que Está nas matérias completamente da indústria, atual, não é? Está completamente sim, atual e ou seja, tem são tudo ideias. matérias. Sim. São matérias que são, no fundo, são as tendências, são as linhas, por exemplo, imagina, relativamente às marcas e os desafios que se colocam relativamente às empresas pelo lado do marketing e sobretudo das marcas. O Carlos Coelho, por exemplo, da Ivity, é uma das pessoas que escreve. Enfim, quando eu comecei a abordar e a falar com algumas das pessoas, isto para responder àquela tua primeira pergunta sobre os 19, de repente reparei que contando comigo, mas agora eu também queria escrever, portanto, Então são não 18 era mais só uma 1. introdução. 18 mais 1, sim. Bom, na verdade, eles brincaram porque a Isabel Furtado disse, bem, eu acho que temos de ter um prefácio. E a gente concordou quem é que deveria ser o autor desse prefácio, eu disse, ok, eu não coloco essa questão e, portanto, não vou convidar, mas Isabel Furtado, portanto, da Cotec e da Testemunhal Gonçalves, solicitou ao Sr. Presidente da República para escrever E ele recusou de imediato. umas Ele palavras recusou de prévias imediato. Não, para o e, Luís Ferreira Lopes, não. não, para mim, de certeza absoluta que recusaria e eu também não iria pedir, porque acho que também não Então quer dizer que ficaria... são 20 em 2020, numa altura tão especial. E agora a minha Exatamente. pergunta para ti é, Juntarmos, não, o que é mas só para que, dizer, só para concluir, se contarmos com o Presidente, na verdade, seríamos 20. seriam e Mas, são, com muito orgulho. mas chamou-lhe palavras prévias e não um prefácio. Agora, de repente, éramos 19 autores e eu decidi parar, porque às vezes três ainda estávamos hoje a Em escrever um livro, mesmo assim, 2021, em 2021 há mais exatamente. livros, não é? Isto não para aqui. E a Nós ideia, estamos sempre a avançar. E isto é que eu te quero perguntar. O que é que sim, te tem feito avançar até aqui? O que é que tem sido mais relevante para ti em toda a tua longa história já? Isso é bom, não é mau? O que é que te tem feito avançar? Quais são aquelas coisas que tu dizes? Não, isto é o que me tem feito avançar. olha, só para completar, e tem a ver com a tua pergunta, só para completar relativamente ao livro. O que me fez avançar verdadeiramente foi verdadeiramente um propósito social e solidário. Cívico, também um apelo cívico, como tinha acontecido em final de 2008 e início de 2009, era um livro sobre finanças pessoais e o que é que estava a acontecer, a economia internacional, e portanto era dicas às empresas e também ao cidadão comum, nesse tal livro, que esse sim teve o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa em 2009, Pedido diretamente, mim, vá. para mim, pronto, mas aqui estamos a falar de palavras prévias do Sr. Presidente a pedido de Isabel Furtado e não quero sublinhá-lo, e não da minha parte. Agora, o que é que me fez avançar? Fez-me avançar que, será que as pessoas, isto era o que eu pensava em final de abril, claro que é avisado do ponto de vista académico deixar passar uns tempos e depois então fazer uma análise do que é que aconteceu. E portanto, claro que é sempre muito mais seguro. Agora, ir para os cornos do touro tem muito mais piada. E portanto, apesar de ser muito mais arriscado, e mesmo assim com as tais precauções que referi, de não abordar muito matérias que prevessem atualidade, eu achei que valia a pena duas coisas. Uma, partilhar o meu conhecimento e a experiência de diversos autores que, muitos deles como empresários e como gestores, não costumam escrever. Muitos deles raramente dão entrevistas. E portanto aceitaram. Imagina, Jorge Magalhães Correia do Grupo Fidelidade. Fala, ok, pronto, escreveu. Escreveu, aliás, uma coisa interessantíssima que é, sem desvalorizar a pandemia, isto tem a ver com a questão do avançar, dizer, bom, atenção, claro que puxou a brada à sardinha do setor segurador, mas fez questão de lembrar, nós muitas vezes esquecemos dos nossos ativos, e os ativos das pessoas, e todos os ativos que há nas várias organizações, nas empresas, e aqui estamos a falar de uma pandemia. E não estou a desvalorizar a pandemia, mas já repararam que nós vivemos, no caso de quem vive em Lisboa, na Grande Lisboa, vivemos na segunda
área de maior risco sísmico da Europa a seguir a Istambul. Bom, e portanto cá avançamos, cá continuamos alegres e felizes, e portanto esquecendo que houve um terremoto de 1755 e pouco se fala disso, ou nos preparamos Sim, para isso. E sim. achamos sempre que nunca nos acontece algo como, por exemplo, esta pandemia com efeitos económicos, sociais, e vamos ver se não se atingirá o setor financeiro no final do ano, início do próximo, espero que não, mas estou algo pessimista relativamente a isso, portanto aquilo que eu pensei foi, bom, devemos olhar para algumas tendências, aqui não há bolas de cristal e portanto não vamos dar tiros no escuro e tentar adivinhar, portanto, face aos dados disponíveis e àquilo que já são dados transformacionais que obrigam as empresas a reinventar, e daí o tema da reinvenção, a reinventar os modelos de negócios. As empresas, os empresários, bem sabes, tiveram de reinventar quase tudo, tiveram de tomar decisões muito difíceis, provavelmente estarão a tomar ou vão tomar em breve decisões ainda mais difíceis, Sim. porque nós não sabemos em muitos setores se será possível, seja para o Estado, seja para as próprias empresas, manter por muito tempo o sistema do layoff. E, portanto, haverá com certeza um aumento grande do desemprego, haverá insolvências, porque há N áreas no comércio, no turismo, por exemplo, ou na pequena indústria que não vai dar, e sobretudo se houver uma segunda vaga, que todos ansiamos que não haja, em outubro ou novembro, bom, teme-se que as previsões que saíram recentemente para a economia portuguesa, este ano, os dados do segundo trimestre, os indicadores avançados do INE, são altamente, não Mas, digo portanto, pessimistas, não são te realistas. esqueças que o teu São livro chama-se realistas. Reinvenção e Esperança. E, portanto, vamos aqui focar-nos na Esperança. esperança. O tema da reinvenção era essencial, que é, tens razão, o tema da reinvenção aqui era essencial, que é, será que todos percebemos, ou pelo menos em abril e em maio, quando começámos a escrever, será que as pessoas tinham bem noção do que é que viria aí? Das vagas sucessivas, das ondas sucessivas? E uma Não das questões mas era, não sabem, mas reinventam-se, não é? E mas quando reinventam-se, claro. reinventam-se. E muitas vezes não tem a ver com estar preparar, mas sim reagir. Ou seja, nós muitas vezes avançamos, umas vezes preparando, outras vezes reagindo. É isso? Exatamente, mas aquilo que nós considerávamos aqui é que nós devemos antever mais, tentar fazer mais perspectiva estratégica, tentar, não é, como dizia, não é adivinhar, mas é estarmos mais preparados para agirmos mais proativamente perante transformações que umas são conjunturais, mas há outras que terão de ser estruturais. E andamos a falar de reformas e de alterações e de planos e de visões estratégicas há não sei quanto tempo e depois as coisas não acontecem. E, portanto, Ou por seja, exemplo, o estando meu nós a contributo no terminar, livro, sim, estando nós a terminar esta nossa o meu contributo conversa, no livro era ter uma visão sistémica que se perceba que as coisas não são por capelinhas, por quintinhas, porque as pessoas, como bem sabes, na vida das organizações, e até no tema do coaching, muitas vezes, porque o meu departamento, mas eu não falo com aquele diretor, mas eu não falo com este. Não fala como? Quer dizer, portanto, as coisas têm de estar, têm de estar num patamar completamente diferente. Quem não perceber aquilo que esteve a acontecer, que vai acontecer, e portanto, com muita esperança, é verdade, e com muita confiança, mas a esperança é, como se costuma dizer, a última a morrer, mas é, aqui neste sentido, a questão da visão de médio e longo prazo. Se é verdade que Keynes diz que a longo prazo estamos todos mortos, não se está espera nem resolvido. agora, Está nem resolvido. aí estava resolvido, mas o grande tema é, a médio prazo, o que é possível fazer? Curiosamente, antes, ou por altura do livro sair, quando o livro saiu, foi apresentado o plano pelo engenheiro António Costa Silva, um plano cheio de ideias, de propostas, uma série de boas intenções, algumas ideias novas, outras que são mais ou menos recorrentes há algumas décadas, relativamente ao país, também porque é um país que também vai adiando as soluções. Portanto, prefere ficar a marinar com os problemas. Mas enfim, são opções. E São eu acho que não vai características, temos dar que para... viver com elas. Temos que viver com elas. Pois, mas eu Então a tenho tua esperança. principal mensagem é que tens Eu tenho esperança, esperança que as pessoas percebam se que é preparem. necessário mesmo
se preparem, planeiem. Claro que, seja na anterior crise, seja noutras, claro que os portugueses foram capazes, e até ao longo da sua história, Será por isso, de dar como a temos sido volta. capazes? Será por isso, como temos sido sempre capazes, Pois, mas achamos que se calhar éramos melhor capazes, é isso? talvez. Pois, às vezes é demasiado improviso e, portanto, tem de haver, obviamente, mais planeamento e mais rigor na gestão. Mas, como dizia há pouco, o tema da esperança também tem uma outra questão. E tem a ver com valores. Eu percebi-me desde cedo, pela correspondência, pelos telefonemas, pelas situações Deves ter horríveis, percebido muitas dramáticas, coisas, deves ter percebido muita coisa. muito duras, de apelos muito, muito duros, que acho que ainda, infelizmente, só estão no início. Eu decidi de início que, na totalidade, a receita do livro, e obviamente dos direitos de autor, e uma parte também da receita da própria editora, e estamos a falar de mercado livreiro e editor, e das editoras completamente fechadas, gráficas E fechadas. resolveram doar. Sim. E, portanto, foi necessário também quase reinventar esse setor e, portanto, ter uma capacidade de resposta grande, e toda a gente decidiu, todos nós concordámos em doar na totalidade essa receita à rede de emergência alimentar, do Banco Alimentar contra a Fome. Poderia ser, obviamente, outra instituição, mas do ponto de vista da cobertura do território nacional, entendemos que deveria ser, portanto, a instituição que mais chegaria às pessoas. Porque, na verdade, o que é que nos faz avançar? O que nos faz avançar são as pessoas. O que nos faz avançar são tu pensares nos teus filhos, eu olhar para os meus filhos que não param de crescer, juro que não tenho posto dúvida nos pés, mas felizmente vão crescendo, vão passando adversidades, avançaram. Quer dizer, quem critica os jovens de 15 anos, de 16, de 18, Que lições nos dão ou eles? os mais pequenos, foram capazes nestes últimos meses de tudo e mais uma coisa. Portanto, os exames foram muito fáceis. Não foram nada fáceis. Eu estive a ver o que são os exames do 12º ano e aquilo é uma loucura. E estão todos de parabéns. São muito mais difíceis. Portanto, o que é que nos faz avançar? Faz-nos avançar, ter esperança no país. Isto não é um discurso político, é um discurso cívico e solidário. Porque se nós não compreendermos que a indústria, obviamente, está ligada, por exemplo, à agricultura, porque é o setor agroalimentar, e está ligada ao comércio eletrónico, e está ligada aos temas da internacionalização e aos temas da gestão tudo das pessoas. Interligado, é isso. O que nos faz avançar é as pessoas. Os temas do ambiente e da sustentabilidade. É isso? Exatamente. O que nos faz Ambiente, avançar é as sustentabilidade, pessoas, energia. termos atenção ao outro, a minha setor, mas o setor do outro, é isto? Parece que leste o meu texto, porque o meu texto é exatamente sobre isso. Será por aí? Vamos ficar na dúvida até à próxima conversa. Nós estamos a terminar. Luís, esta conversa numa palavra? É uma palavra de esperança, de reinvenção e sempre, sempre a avançar, claro. Muito obrigada. Nós voltamos a ver nas Conversas para Avançar todas as quintas-feiras às 6 da tarde.